Vamos então aí continuando a nossa aula aí do curso de verificação mecanicista. A gente estamos aí calculando os valores admissíveis de deflexão por camada de pavimento. Vamos pegar aí então o acesso, porque no acesso a gente tem menos camadas. Então no acesso a gente vai ver aí as deflexões máximas entre rodas nas camadas, ok? Porque aqui na faixa 3 você tem aí mais camadas e vai demorar mais aí então para a gente estar gravando as aulas. Bom, se você descer aí o projeto aí, você tem os ensaios aí de CBR de 5 pontos com caracterização. Aqui as saídas do programa é os em 5. Nós vamos fazer essa saída aí no MN Layer. Nós temos aqui então a faixa 3, aqui a configuração ó, da primeira, segunda até a quinta camada. Só que a gente não vai trabalhar na faixa 3, vamos trabalhar no acesso. E aqui são os resultados de saída. Então aqui nós temos o acesso. No acesso, o que nós temos aqui? Temos 4 camadas, sendo a quarta camada aqui, começando de baixo para cima, é a camada do subleito, onde o módulo de resiliência ou elasticidade é de 1000 kgf por centímetro quadrado, o coeficiente de Poisson é 0,45 e a espessura é considerada semi-infinito. Na terceira camada nós temos o coeficiente de módulo de resiliência de 1500, o Poisson de 0,35 e a espessura de 40. Isso aqui é o macadame seco ou rachão, é uma camada de 40. Ele é dividido em 2 camadas aí para compactação. Na segunda camada aí temos então a BGS, que ela tem 3000 kgf por centímetro quadrado, coeficiente de Poisson de 0,20 e espessura de 15. E a primeira camada é de CBUQ, onde você tem aí o módulo de elasticidade de 40.000 kgf por centímetro quadrado, coeficiente de Poisson de 0,35 e 10 centímetros, que é dividido em 2 camadas. A gente vai rodar esses dados no MN Layer, no software. Aqui são os valores da carga, 2050 kgf aí por pneu, podemos dizer assim, que é a pressão, e a pressão de contato pneu pavimento é de 5,60 kgf por centímetro quadrado. O raio de contato é 10,79. E essa carga aqui, ela está o quê? No eixo X a 0 e no eixo Y a 0, a primeira carga. Então ela está ali no ponto central, ali debaixo da roda mesmo, da primeira roda. A segunda carga, ela está a 28,8 centímetros e em Y00. Esse 28,8 ele varia, essa disposição de carga varia de acordo com o autor e com norma, mas ela pode ser também de 34 centímetros. Tem essa variação, mas as duas são aceitáveis, tem poucas diferenças. E aqui é o resultado requisitado para a disposição do sistema. Então aqui foi analisado o que? Z 0,1, que seria aí a camada de CBUQ, então no topo da camada de revestimento, a 1 centímetros, a 1 milímetro no caso, né? A 1 milímetro, porque está em centímetro, a 0,1 milímetro. Esse aqui, esse ponto Z de 9,99 é na camada inferior de revestimento, na fibra inferior, embaixo, então dizemos assim, embaixo da camada de CBUQ de revestimento. E essa espessura aqui de 65, essa análise aqui, 0,01, seria o que? Seria o topo do subleito, porque a gente tem uma estrutura de 65 centímetros, então aí você coloca 65,01 e você analisa aí, então faz a verificação mecanicista no topo do subleito. E os pontos aí de carga
é 00 e 14,40, porque é 28 aqui então a disposição das cargas. Então ele analisa aí tanto embaixo da roda como a 14,40 em relação ao eixo X. E depois tem aqui os valores de tensões por cisalhamento, deslocamentos, reflexões específicas, e que o resultado é dado assim no o Zen 5. Esse programa aqui é o Zen 5. Então vamos rodar agora esses dados no MNLayer, ok? Então vamos abrir aí o MNLayer. Só um momento aí que, como está gravando, ele demora um pouquinho. Então aqui eu tenho o software MNLayer na nossa janela. Realmente está bem pesado aqui para poder rodar. Vou ter que fechar aqui pelo menos o Google para ver se melhora a velocidade. Aí, melhorou. Então, quando você abrir lá o seu programa MNLayer, você vai inserir então as camadas. Você vai escolher aqui individual problemas. A quantidade de camadas que a gente tem aqui no acesso são 4 camadas. Então vamos colocar 4 aqui, número de camadas. E o módulo de elasticidade da primeira camada, CBUQ, aqui é 40.000, mas como a gente está trabalhando aqui em MPa, então vai dar 4.000 MPa. Na segunda camada de BGS é 300 MPa. Na terceira camada é 150, que é o macadame seco. No subleito é 100. E o coeficiente de Poisson do CBUQ é 0,35. Da BGS é 0,20. Do revestimento do rachão é 0,35. Então aí você vai preenchendo os dados. Subleito 0,45. A espessura das camadas, elas estão em milímetro. Então é 10 centímetros, são 100 milímetros. A camada de CBUQ. De BGS é 150 milímetros ou 15 centímetros. Rachão é 400 milímetros ou 40 centímetros. E do subleito é semi-infinito. Aqui nós vamos considerar que o programa Zen 5 ele considera como as camadas estão interligadas. Então a gente coloca a fricção, freak number aqui como 0, ok? Aí está então a configuração da estrutura das nossas camadas. Vamos então para cargas. Aqui já está configurada as cargas. Aqui a pressão é 0,56 MPa. A carga é 20,48, que seria 2.050 kg. E o raio da roda de contato entre pneu e pavimento é 107,9. Aqui você tem que colocar aqui, ó, números de carga, é 2, viu? Para aparecer as duas cargas aqui. Aí a primeira carga em X é 0, em Y é 0. A segunda carga é em 28,8 cm ou 288 milímetros. Em Y é 0. Então tá ok. Aqui tá todos os dados da nossa carga. Aí análise dos pontos, individual problemas. Nós vamos aqui então analisar. São 3 pontos, que seria subleito, fibra inferior e fibra superior. Então aqui seria
no ponto 1 seria a primeira camada A0 em X, 0 em Y, E1 em Z, seria no topo aqui da camada de CBUQ. É que no Elzen 5 aqui, ele calcula a carga tanto a 00 como a 28,8 centímetros. Então ele faz duas verificações em uma camada só. Ele faz, vamos supor, no topo da camada de revestimento lá, a 00 a carga ali no eixo da roda e a 28 centímetros em relação ao eixo X do eixo da roda. Então ele faz duas verificações. Pode ver aqui que ele dá duas, ó. Tensão normal, ó. Ele dá uma tensão de 12,98 e outra tensão de 5,66. Então uma é em 00 e a outra é 28,8 no eixo X. Então a primeira seria em 00 e a segunda em 28,8. Ou melhor dizendo, é 14,4. É a metade da roda. É melhor dizendo, é 14,4. Perdão, estou confundindo aqui os dados porque é muita informação, eu sei. É difícil a verificação mecanicista, tem que ter paciência, mas devagar a gente vai absorvendo aí o conteúdo das informações. Então ele faz duas verificações, recapitulando, em 00 e em 14,40, que seria aí onde estaria aí os pontos que a gente estaria analisando, ok? Então no nosso aqui, como que a gente vai inserir? No MNLayer, deu uma travadinha aqui, vamos ver se... Eu não sei como é que vai ficar esse áudio dessa aula, porque está pesado aqui o PC. Estou tentando aqui voltar para o MNLayer. Então, ele faz duas análises. Então, aqui no nosso caso do MNLayer, se a gente quiser fazer igualzinho tá lá, a gente vai ter que colocar o que? 6 números de análise, 6 pontos de análise. Eu não estou conseguindo inserir aqui os dados. Esperar um momento. Então aí no caso a gente teria que inserir aí 6 pontos de análise. Um no 0 em X e 0 em Y e o outro a 144 ou 14,4 centímetros em X e 0 em Y. Aí sim, quando a gente rodasse aí a verificação, nossa, eu acho que eu não vou conseguir rodar aqui. Realmente deu uma travada aqui. A CPU está muito pesada. O que eu posso fechar aqui? Bom, vamos lá. Então vamos fazer a análise aqui em 6 pontos para ficar igual aos em 5. Então, na primeira camada aí de CBUQ será em X0, Y0, em X144, Y0 e a profundidade é 1 milímetro, ou seja, no topo da camada de revestimento. Qual que é a segunda camada que nós temos aí então? A segunda camada é de BGS. Então a gente vai analisar o que? Na fibra inferior do revestimento. Vamos continuar na primeira camada. Então vamos inserir aí na primeira camada duas vezes de novo. Então a gente vai analisar aí no ponto 0 em X, em 144 em X também, em Y é 0, aqui é 0. E qual que é a profundidade? Se eu estou na camada de revestimento, eu tenho 10 centímetros e eu quero analisar a fibra inferior, então vai ser
quantos milímetros. Se eu tenho 100, então eu vou a 99. Profundidade de 99. Tá vendo que a camada aqui é 100. Ó. Então a gente vai ver a 99, é a fibra inferior do revestimento asfáltico. E depois, qual que é a outra verificação que a gente tem que fazer? No subleito, qual que é a camada do subleito? É a quarta, ó. Layer, camada, quarta camada. Então na quarta camada, o que a gente vai verificar em X? 0 e a 144 na posição 144. Em Y0 e em Y0 novamente. E qual que é a profundidade então dessa camada? Vamos lá. Nós temos 100 milímetros mais 150 mais 400. Então nós temos 100 mais 150 mais 400. Nós temos 65 centímetros ou 650 milímetros. Então, nós vamos analisar a 650 milímetros, que é no topo aí da camada de revestimento. Ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? Estamos analisando aí o topo da camada de revestimento em 2 pontos em X, a fibra inferior da camada de revestimento em 2 pontos em X e o subleito. Então, aqui é deflexão. Aqui o primeiro ponto aqui é deflexão, que seria o topo do revestimento. Fibra inferior do revestimento asfáltico, tração, que é o ponto mais importante aí, o dado que a gente vai coletar de tração. E no subleito é o cisalhamento aí no subleito, deformação específica. Ok? Agora vamos então aos resultados. Clica em resultados, vai em RUM. Não vou salvar aqui. Vou cancelar. Ok. Está processando. Aí eu quero ver aí no report. Então aqui nós temos os dados aí da camada. Olha lá. Coeficiente de Poisson, modo de resiliência, espessuras, confirma aí se está correto. Os dados. Aí ele vai dar o que? As cargas aqui, contato pneu-pavimento e disposição das cargas. Aí agora aqui, posição número 1, camada número 1, qual que é a coordenada? 0 em X, 0 em Y e 1 em Z. Z é a profundidade, 1 milímetro, então é no topo da camada de revestimento. O que a gente quer no topo da camada de revestimento? É a deflexão. Deixa eu só pausar aqui para me verificar aqui. Ok, já verifiquei aqui que eu estou aqui com o documento impresso em mãos. Que são bastante dados. Então o que a gente quer aqui na camada número 1? A deflexão. A deflexão está aqui. A deflexão vertical no topo do subleito é de 0,39 centésimos de milímetro. Né? A coordenada X, 0 e 0. Já na coordenada X, 144, 0 e 1, que a gente analisou em 2 pontos, a deflexão é 39 centésimo ponto 7, ou 40 centésimos, se for arredondar. Qual que a gente utiliza? O menor, então é 39 centésimo. Será que esse resultado aqui bate com o Elzen 5, com o projeto que a gente tem? Tá aqui, o projeto, Aqui foi rodado aqui, tá aqui, Deixa eu só diminuir aqui que eu quero mostrar um. Então a deflexão é essa aqui, O Z. A deflexão aqui no topo da camada de revestimento,
Em 00, ó, pode ver aqui é 14, 14,4 centímetros ou 144 milímetros. Deu 39,3967. Aqui ó, é vezes 10 a menos 1. Então é 39 centésimo. E em 00 deu 39,1 ou 39,19. Vamos ver no Elzen 5. Aqui está 00, viu? Elevado a 10, elevado a 0. Ok? Então aqui já está em centésimo. Então, ó, tá 39 aqui em 00 e aqui, ó, 39,7 em 14,4 centímetros, ou 144, ó. Então, a 144, ó, tá aqui, ó, tá vendo? X00 e 14. Então, você vem aqui nessa reta aqui, ó, 14, ó, 39,67. No Elzen 5, ó, tá 39,7, que ele arredondou. E já no 00 tá 391, ou 39,1. E no Elzen 5, aqui ó, 39,19, ó, ele é mais que uma casa decimal a mais. Então a deflexão tá correta, ok? Então aqui eu estou fazendo a verificação de novo aqui, depois que eu vou fazer a parte da deflexão, camada por camada. Isso aqui só para vocês entenderem como que é os parâmetros aí de saída dos resultados da verificação mecanicista, tanto no Elzen 5 como você está aprendendo aí no MNLayer. E na camada número 2, a posição número 2, perdão, na fibra inferior do revestimento asfáltico, tá aqui, ó, quer ver? Foi a 99, ó. O que a gente pega? A gente pega a deformação específica, não é isso? A deformação específica, como é um esforço de tração, ela é horizontal, ó, em X e em Y. Deixa eu pausar aqui só para mim ver no documento. Só que já deu uma... Tá travando muito esse... Eu nem sei se tá gravando isso daí. Tenham paciência. Se eu deixar o gerenciador de tarefas aqui, parece que funciona legal. Bom, depois eu vou ver como é que ficou essa aula. Deixa eu só pausar para mim ver aqui. Ok, já analisei aqui. Então, na fibra inferior do revestimento asfáltico, que seria aí a 99 milímetros, no ponto 000 aqui, ó, 99, então, qual que vai ser a deformação? Aqui vai ser 0,195 vezes 10 a menos 3. Isso a 00. A 144 e 00 em x 144 milímetros, a gente vai ter o que? A deformação específica do que? De 0,97 vezes 10 a menos 3. Então a gente tem essas duas. 0,195 e 0,197. E lá no projeto, ó, aqui, ó, Z, profundidade é 9,99 da camada. Então a deformação específica no eixo Y, que seria de tração, seria aí de 0,199 vezes 10 a menos 3, 0,20, 17 vezes 10 a menos 3. Então são valores aí bem próximos. Aqui está 0,20. Isso aqui a 14,4 aqui, né? Na reta do 14, na coluna aqui do 14,4. E no MNLayer, aqui ó, 14,4, tá 0,197 vezes 10 a menos 3, ou 0,20. Se a gente arredondar, aqui dá 0,20. E no Elzen 5 dá 0,20, ok? Qual que é o outro ponto? Topo do subleito. Então a gente vê 00 e a 144. O que a gente vê? A deformação
Deformação o que? Vertical, não é isso? Dá 0,79 e aqui dá 0,78. E aqui no nosso exemplo aqui, ó, no Z 65,01, você tem aí a deformação específica no eixo ZZ, ó, ponto 20 e ponto 21. Pera aí, deixa eu fazer uma análise aqui que eu estou confundindo. Então, pessoal, agora a gente está vendo a deflexão no topo do subleito, né? Seria a deformação vertical. Aqui está 0,78, aqui está 0,79. E aqui na saída aqui do Elzen 5, acesso. A camada aqui Z 65.01 tá ponto 20 e ponto 21. Então, eu coloquei o dado errado aqui, ó. Vamos corrigir aqui, ó. Análise dos pontos. Porque o MN Layer é diferente do Elzen 5. Do Elzen 5 você tem que colocar aqui 650 milímetros ou 65 centímetros a profundidade. E já o MN Layer ele considera por camada. Então a camada número 4 ela já é do subleito. Então a gente quer o que? A 1 milímetro do subleito, que é o topo do subleito. Então vamos mudar aqui para 1. E vamos rodar novamente. Resultados 1. Não vou salvar. Aí agora sim, tinha dado ponto 20. Vamos ver aqui os resultados aqui. Aqui em 00, ó, a deflexão no topo do subleito, ó, camada número 4, ó, subleito, ó, ponto 20 vezes 10 a menos 3. E a 14, nós temos aí ponto 21. E aqui nós temos... Nossa, vai travar de novo. É difícil. Então, você pode ver que o Elzen 5 e o MN Layer eles são igual, ele faz o mesmo cálculo. Não tem diferença nenhuma. Então, tanto você fazer um projeto com MN Layer ou com Elzen 5, o resultado vai ser o mesmo. Vou ver se eu consigo finalizar essa aula aqui e ver se gravou, né? Vocês verem o trabalho que a gente tem aí para estar gravando as videoaulas. Aqui ele já dá uma melhorada no cache. Então é isso aí. Vamos ver se eu consigo finalizar. Até a próxima aula, onde eu vou estar calculando a deflexão aí da viga Bachmann camada por camada.